Graça e paz, meninas. Que bom que vocês já entraram na sala. Vamos então para mais um estudo, que por enquanto está sendo quinzenal ainda, né, até o final do ano. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mordomia cristã, tá bom? E eu achei interessante esse estudo da Jaqueline Teixeira, jornalista em relações públicas carioca, uma mulher usada por Deus. Eu achei muito interessante porque ela abordou a questão da mordomia de diversas formas. Eu achei muito bonitinho, muito legal essa forma que ela trabalhou aqui. E me edificou bastante também. Espero que edifique você também, tá bom? Antes da gente começar, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia na tua presença, por mais um dia debaixo da tua graça, Deus, no teu cuidado. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos ajudado. Obrigada por este fim de semana que o Senhor nos proporcionou, Deus, de muito renovo, muita alegria, de muito aprendizado, Deus. Eu te louvo, Senhor, pela tua fidelidade. Eu te louvo porque deu tudo certo. Não tivemos ninguém machucado, ninguém doente. Foi um final de semana muito agradável, muito gostoso com as nossas irmãs, Pai. Muito obrigada, porque foi o Senhor que proporcionou cada detalhe. Muito obrigada, porque o Senhor é detalhista. E nesta noite, Senhor, nós queremos que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nos nossos corações, dando continuidade, Senhor, a esse ciclo de estudos, onde a gente vai falar sobre mordomia nesta noite, que em nome de Jesus, que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações, Senhor. Usa a minha vida, Deus, em nome de Jesus, que eu venha falar do Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por cada uma das minhas irmãs que já entraram na sala, aquelas que ainda vão entrar, que o Senhor guarde, Senhor, com as tuas mãos de poder. No nome santo de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. E amém. Vamos lá. Deus me deu, mas não é meu. Uma reflexão sobre mordomia cristã. Não há nenhuma novidade em observar comportamentos sociais e constatar que muitas pessoas vivem apenas de aparências. Estamos presenciando, porém, uma geração extremamente estimulada a viver para si mesma e a se expor, que possui uma vitrine global a um clique de distância, que são as redes sociais. Com holofotes e aplausos constantes, o coração se perde no individualismo e tudo passa a ser sobre suas próprias conquistas materiais, valorização estética e autorrealização. É a materialização do egoísmo e do hedonismo em nossos dias. Hedonismo é tipo assim, o meu prazer é prioridade. A busca do meu prazer é o que é importante. Chama-se hedonismo, tá bom? Em um mundo que, com frequência, ignora o sofrimento alheio e enxerga apenas o próprio conforto, nós servimos ao Cristo que fazia o oposto. Parava inúmeras vezes o que estava fazendo para atender aos pedidos desesperados de socorro. O Cristo que se importava, que enxergava os invisíveis da sociedade. Ele nos deu o exemplo máximo de serviço e foi claro em suas instruções. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, né? Ela está falando aqui o seguinte, que não é de hoje que muitas pessoas vivem de aparências. Isso antes das redes sociais, né? Nós tínhamos, infelizmente, né, a gente acaba ouvindo relatos de cristãos, de servos de Deus que iam para a igreja, né, com um sorriso no rosto, bem arrumados, bem vestidos, né, com um linguajar cristão, mas que em casa espancava a esposa, por exemplo. Né? Vivendo de aparência, vivendo uma vida que não condizia com a sua realidade dentro da sua casa, por exemplo, né? E hoje está pior, por quê? Porque agora a gente tem uma tal de rede social que tem feito com que até o próprio crente vá em busca de holofotes, em busca de likes, em busca de comentários, que ficou bom, que não ficou bom, como foi, como não foi, né? E às vezes a pessoa posta alguma coisa na sua rede social e fica ali consultando toda hora para ver se alguém deu um like, para ver se alguém deu um curtir, para ver se alguém fez algum comentário, né? Isso é muito sério, gente. A gente precisa se preocupar com isso daqui, porque cada vez mais a rede social está fazendo com que o crente esqueça a sua essência e passe a viver de aparência. E não sei se vocês já perceberam, tá na moda ser crente. Tá na moda ser crente. Precisamos pensar a respeito disso.
Quão dispostas estamos a servir quando isso impacta nossos planos, ocupa nosso tempo e exige parte de nossos recursos? Jesus contou a história de um homem samaritano que desviou seu percurso para socorrer um judeu espancado por ladrões que havia sido deixado à beira da estrada. Está lá em Lucas 10, que é a parábola do bom samaritano, né, que todas nós conhecemos. Enquanto o sacerdote e o levita seguiram viagem mesmo após ver o homem ferido, o samaritano se compadeceu, parou, cuidou das feridas e levou o homem até uma hospedaria, custeando os cuidados necessários para a recuperação do desconhecido. O samaritano era o improvável nessa história, por ser de um povo rival em conflito com os judeus. Entretanto, ele foi o único disposto a servir com compaixão. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Talvez você esteja pensando: é claro que eu socorreria uma pessoa ferida na estrada. E ache moralmente óbvio, já que se trata de uma situação de vida ou morte. Pois bem, então você sacrificaria uma meta pela qual investiu seu tempo e recursos para ajudar um desconhecido a conquistar um objetivo? Parece menor, mas justamente por isso não mais tão simples de decidir. O cenário acima descrito não é fictício. Ele aconteceu na Maratona de Boston de 2025 e foi vivido por um corredor cristão, Pedro Arieta, que ganhou os jornais do mundo por seu ato de serviço sacrificial. Ele treinou por meses para concluir os 42 quilômetros abaixo de 2 horas e 40 minutos, um tempo muito difícil e que exige intensa preparação. Treinos de corrida, fortalecimento, alimentação, fisioterapia, horas de sono, tudo isso conciliando a rotina normal de trabalho e família. Quando Pedro estava na reta final da corrida, e a alguns poucos minutos de atingir sua meta, ele avistou um homem caído, alguém que, como ele, treinou muito para concluir a prova em ritmo forte, mas, por alguma razão, sucumbiu ao esforço. Pedro ouviu a voz de Deus falar ao seu coração. Em uma atitude cristã e esportiva exemplar, ajudou o homem a se levantar, apoiou-o nos ombros e o carregou por alguns metros, até que o desconhecido conseguiu correr sozinho novamente. Eles concluíram a maratona juntos, lado a lado, sob aplausos emocionados da multidão. O tempo? 2 horas e 41 minutos. Pedro sacrificou sua meta pessoal, mas somente por isso aquele desconhecido também pôde concluir a maratona. Os vídeos da corrida viralizaram na internet. Quando jornalistas do mundo inteiro procuraram Pedro em busca de respostas, ele apontou uma seta luminosa para Cristo, ao dizer que, naquele momento, enxergou o propósito de Deus para fazer o que Jesus faria. Em suas diversas entrevistas, ele teve a oportunidade de testemunhar sobre sua fé e levar as pessoas a refletirem sobre o evangelho que nos desafia a servir e glorificar a Deus com tudo o que somos, fazemos e conquistamos, né? Se ele não tivesse parado para ajudar aquele desconhecido, ele não teria tido a oportunidade de aparecer na TV, nas redes sociais e falar do amor de Jesus, e falar do senhorio de Jesus, e o que Jesus faria naquele lugar, naquela situação, né? Então, Deus tinha propósito, né, de prepará-lo, Deus tinha propósito em tudo, né? Ele só não sabia qual era o propósito, né? Eu me lembro de uma situação que eu vivi há um tempo atrás, quando eu ainda estava apta para o policiamento, né, não tinha restrição de coluna, ainda estava meio que nativa, né? Eu estava me preparando para fazer o concurso para a Academia do Barro Branco, para ser oficial da Polícia Militar. E eu estudei bastante, me empenhei bastante, e naquele dia a gente teve um evento das mulheres, alusivo ao Dia Internacional da Mulher. Eu não sei se vocês vão lembrar de um evento que a gente fez numa casa com piscina na Avenida Central do Continental, de uma casa de esquina, que tinha várias cadeiras, que até a pastora Cristina que pregou, e foi uma tarde muito gostosa. E naquela tarde, a Ludmila estava com o Matheus no hospital, e ele estava muito mal, ele já estava no Guilherme Álvaro já, e ele estava muito mal. E no final do dia, quando nós já tínhamos encerrado as atividades, eu estava na minha casa já, eu me lembro que o telefone tocou, eu estava no quintal da minha casa, e eu atendi o telefone, e era o Beto.
O Beto, a primeira coisa que ele falou para mim quando eu atendi, eu falei, oi, Beto, tudo bem? Como estão as coisas por aí? Ele, Gi, meu filho morreu. Foi uma coisa, assim, impactante, eu nunca vou me esquecer daquela noite, né? A voz embargada dele no telefone, né? E eu não conseguia nem imaginar como estava a Lu naquele momento, né? O menino tinha acabado de falecer. E no dia seguinte, era o funeral dele, né? No domingo, e era a minha prova do Barro Branco, que eu tinha estudado o ano inteiro para fazer a prova. E aí eu fiquei abalada com o meu coração, assim, meu Deus, como assim? Como que eu tentando entender o que estava acontecendo, né? Como que ele foi falecer assim, né? O menino estava com pneumonia, né? Entre aspas, não se morre disso, né? Achava eu que não se morria disso. E aí eu conversei com Deus, né? E eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu não vou fazer essa prova amanhã, porque tem uma família enlutada hoje. Então, amanhã eu preciso ir lá, eu preciso ver essas pessoas, né? E eu escutei, assim, bem gostosinho, assim, no coração, assim, uma coisa bem gostosa, assim, no meu coração, falando assim, exatamente, é para lá que você vai ficar com a família, e do teu futuro cuido eu, né? Depois disso, eu nunca mais fiz a prova do Barro Branco, mas o meu coração até hoje está em paz, porque eu tenho a certeza de que eu precisava estar ali. Foi o velório mais triste da minha vida, e olha que eu já fui em velório, viu? Desde criança, né? Mas foi o velório mais triste de toda a minha vida, e eu espero nunca passar por um velório desse de novo. Mas eu precisava estar ali, porque aquela família precisava de um abraço, de um apoio, precisava de pessoas que abraçassem eles e dissessem que vai ficar tudo bem. Isso é mordomia, gente. Não estou falando para me vangloriar, eu só estou dando um exemplo para você entender que, às vezes, a gente faz os nossos planos e Deus tem outros, né? E segue o jogo. Praticar mordomia cristã é assim, nadar contra a maré. É olhar para o nosso tempo, recursos, talentos e bens e colocá-los à disposição do reino para abençoar outras pessoas e honrar a Deus. É sobre estender a mão enquanto muitos passam direto, compartilhar alegremente quando outros só pensam em acumular, olhar para o próximo com empatia e compaixão. Mordomia é serviço, partilha, e essa é a essência da vida cristã em comunidade. Para nós que seguimos a Jesus, a mordomia é um compromisso e um estilo de vida, ok? Isso quer dizer que nossas escolhas diárias devem levar em consideração os princípios de serviço ensinados pelo Mestre. Em um mundo individualista, somos desafiadas a cultivar uma mentalidade transformada e sobrenatural. Gratidão pelo que o Senhor nos confiou, falamos sobre gratidão no retiro. Fidelidade para administrar o que nos cabe, zelo para ter atitudes de serviço. É contracultural, mas também é capaz de sacudir o mundo. Colossenses 3:23 diz o seguinte, que tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Ou seja, o cristão, ele está remando contra a maré, por quê? Porque hoje o cenário é cada um cuidar do seu umbigo. Cada vez mais as pessoas estão dentro das suas casas, não estão mais preocupadas com o próximo, com como o outro está, se o outro está bem, se o outro tem o que comer, se o outro está bem de saúde, precisa levantar, precisa levar no médico, precisa de um apoio, precisa de um abraço, precisa de um ombro, né? Hoje a humanidade está cada vez mais individualista, cada vez mais preocupada com o seu próprio umbigo, né? E o Senhor Jesus nos ensina totalmente o contrário, né? Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. E quando a gente faz algo na casa do Senhor, quando a gente faz algo pelo cristão, não é necessariamente pelo cristão, não é necessariamente pelo aquele culto que vai acontecer, para aquele projeto que está acontecendo. A gente está fazendo para Deus, não para homens. A gente está fazendo para o Senhor. Por isso que a gente tem que olhar para cima. Por isso que a liderança, volta e meia, fala, olha para cima. Não olha para os lados. Se tu olhar para os lados, tu cai. Olha para cima. Porque é para ele que você está fazendo. Ok? Continuando. Quando pensamos em mordomia do tempo, olha só, podemos nos lembrar de Efésios capítulo 5, versos 15 e 16. Portanto, sejam cuidadosos na maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Como você tem aproveitado o seu tempo?
Fica aí para sua reflexão. Quer conselho melhor para uma geração que gasta horas consumindo conteúdo em redes sociais? Nosso compromisso é remir nosso tempo de forma a não negligenciar trabalho, descanso, vida espiritual e familiar, cuidado com o corpo e serviço ao próximo. Isso só é possível com maturidade para elencar prioridades e tomar decisões sobre quais responsabilidades abraçar, né? Lá no Retiro a gente falou a respeito da questão das redes sociais, que a gente fica lá com o nosso dedinho passando para cima as timelines, né? Passando aí os vídeos de 15 segundos, a gente assiste vários e vários vídeos de 15 segundos, enchendo a nossa mente com coisas que não vai edificar, enquanto a gente poderia estar aproveitando esse tempo para fazer algo para a nossa família, para fazer algo para Deus, para fazer algo pela nossa vida espiritual, para ter um tempo a sós com Deus. E a rede social, o celular, como eu nem está aqui, está lá carregando, que eu ia, né, ia usar ele como exemplo, que o celular tem roubado o nosso tempo absurdamente, minhas irmãs. Tem roubado o nosso tempo absurdamente. Precisamos tomar cuidado com isso. E isso é muito sério. Como eu falei no Retiro, desde crianças já estão com dificuldade nessa área, né? De remir o tempo, de aproveitar o tempo com aquilo que realmente vai edificar, aquilo que vai fazer a diferença no reino, ok? Já quando se trata dos talentos e dons que cada um possui, é importante lembrar que foi o Senhor que nos concedeu. Portanto, não podemos simplesmente enterrar, mas devemos colocá-lo em uso a serviço de Deus e do próximo. A negligência com nossas capacidades é uma forma de negar a missão que o Senhor nos confiou e é mau testemunho da nossa fé. Ou seja, como nós já falamos em estudos anteriores e também lá no Retiro, quando Deus dá um dom para alguém, ele dá esse dom com algum propósito. E o que a gente tem feito com os dons que Deus nos deu? A gente tem empenhado esses dons no reino, ou a gente tem empenhado esses dons em proveito próprio, ou a gente tem enterrado esses dons. Tá? Aqui está falando a respeito de negligência. Tá? A negligência com nossas capacidades é uma forma de negar a missão que o Senhor nos confiou e é mau testemunho da nossa fé. Tudo bem? Precisamos pensar a respeito dos nossos dons e talentos que Deus nos deu. O que estamos fazendo com eles? Sob a perspectiva de bens e riquezas, a mordomia cristã choca o mundo, contradiz a cultura predominante e nos coloca no caminho da generosidade, mesmo quando todos buscam acúmulo e idolatram riquezas. A nossa lógica cristã é diferente. Somos gratas e contentes pelo que recebemos, falamos sobre isso no Retiro, por isso abençoamos outras pessoas. Cremos que o Senhor é o dono do ouro e da prata, Jeová Jirê, Deus da provisão. Por isso, não ancoramos nosso coração no amor ao dinheiro, mas somos zelosas em gerir os nossos recursos e intencionais ao aplicá-los. Aquela passagem da Bíblia que fala que onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Pergunto para vocês, o que eu perguntei na classe Daniel, é pecado ser rico? Não. Desde que o dinheiro não seja o seu senhor. Você pode ser rico? Pode. Você pode ter um bom emprego? Pode. Você pode ganhar bem? Pode. Desde que o dinheiro não seja o seu senhor, ok? E quando você tiver oportunidades, ajude aquele que precisa, ok? Uma outra coisa também a respeito disso, ela está falando aqui, ó. Não ancora zelosas em gerir os nossos recursos. Gerir é administrar. Precisamos pensar a respeito do que a gente tem, com o que a gente tem gastado com o dinheiro que Deus tem nos dado, ok? Esse negócio de passa o cartão e seja o que Deus quiser, de repente, Deus quer nos pregar nos ensinar uma lição. Então, a gente precisa prestar atenção nisso também, tá? Precisamos administrar os nossos ganhos, as nossas rendas, de acordo com a vontade dele, como mordomas que somos. Porque se você analisar fora da caixinha, essa renda que vem para sua casa, para sua família, não foi você que conquistou. A gente acha que eu trabalhei, o dinheiro é meu. Negativo. Porque se Deus não permitisse, você não estaria trabalhando. Se Deus não permitisse, o seu marido não estaria trabalhando.
e não teria o recurso na sua casa. Então, tudo que entra na nossa casa como recurso, para suprir as nossas necessidades da nossa família, vem da parte de Deus. E ele confia isso para nós, para que a gente administre com sabedoria, comprando aquilo que realmente é importante, fazendo uma reserva de emergência para os dias maus. O próprio exemplo de José, o próprio ensinamento de José. Ele já tinha recebido a revelação em sonho de que ele ia ter tempos de vacas magras, então ele tinha que juntar o dinheirinho para os dias maus, né? Precisamos nos preocupar com isso também. Ah, irmã, mas é isso mesmo, precisamos sim ter uma reserva de emergência para as dificuldades, porque elas podem acontecer a qualquer momento. Um carro pode quebrar, uma enfermidade pode vir precisando de um remédio caro, pode acontecer, pode destelhar a sua casa, precisa consertar. Então, é importante que a gente tenha, sim, uma reserva de emergência. Em vez de gastar com pizza, em vez de gastar com roupa que você não vai usar ou que você tem o suficiente, guarde o dinheiro na poupança. Faça uma aplicação no fundo de renda fixa. Guarde embaixo do colchão, para que você tenha condições de se suprir caso haja algum problema. Porque se você não tiver essa reserva e acontecer algum problema, você vai fazer o quê? Tome cartão de crédito e seja o que Deus quiser. Ok? No que diz respeito aos recursos, a fidelidade independe da quantidade, porque nasce de um coração firmado na confiança em Deus. Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Já falamos sobre isso. Não é pecado ser rico, não é pecado ganhar bem, não é pecado ter uma vida confortável, desde que o dinheiro não seja o seu senhor. A mordomia cristã nos provoca a reconhecer que tudo o que somos e possuímos vem de Deus. Por isso, devemos estar disponíveis para o serviço. É um estilo de vida desafiador, mas que nos leva a experimentar uma profunda e genuína alegria, fruto de uma experiência espiritual transformadora. Eu me lembro quando a minha mãe ficou internada, e quando a minha mãe também ficou em casa acamada, que um batalhão de mulheres foi na minha casa ajudar a cuidar da minha mãe. E eu sou muito grata a cada uma delas por terem ido até a minha casa para prestar esse serviço tão maravilhoso que foi cuidar da minha mãe, né? No hospital também, as que ficaram lá, fazendo companhia para ela enquanto eu tinha que trabalhar. E assim, isso é mordomia, gente. É você abrir mão do seu tempo. Minhas irmãs poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. Poderiam estar cuidando da vida delas, poderiam estar arrumando a casa delas, poderiam estar dormindo, poderiam estar vendo televisão, poderiam estar passeando, mas elas abriram mão da vida delas para empenhar esse tempo para ficar cuidando da minha mãe. E eu vou para a glória, né? O Senhor vai me levar e o meu coração vai continuar grato por cada uma das minhas irmãs, né, que fez esse ato de amor tão maravilhoso pela minha família. É sobre isso, gente. Isso é mordomia, tá bom? Como mulheres cristãs em missão, somos chamadas a administrar com responsabilidade o nosso tempo, os nossos talentos, recursos e tudo que vier às nossas mãos para a glória de Deus. Servir ao próximo faz parte do nosso propósito. Em meio à rotina diária, que o nosso coração permaneça sensível à voz do Espírito Santo e desejoso de viver na contramão deste mundo caído. Que cada ato de serviço seja uma semente plantada no reino, dando frutos que glorifiquem a Deus e abençoem vidas ao nosso redor. Sejamos nós boas mordomas enquanto aqui vivermos, investindo o que... Olha que coisa linda! Investindo o que é passageiro naquilo que é eterno. Amém, meninas? Que assim a gente consiga, que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas, para que a gente possa desenvolver esse caráter tão maravilhoso que é a mordomia, né? E eu achei legal porque ela abordou todas as, né, a parte financeira, o tempo, né, os nossos recursos, assim, tudo, os nossos dons, os nossos talentos, tudo aquilo que Deus nos dá deve ser empregado, claro, para a nossa família, né, para o nosso bem-estar, para a nossa vida espiritual, mas também no reino de Deus. As pessoas precisam uma das outras. E às vezes a gente está em condições de ajudar o próximo, ajudar aquele que está precisando. E amanhã pode ser a gente que está precisando, né? Hoje eu posso visitar uma irmã que está acamada, amanhã a acamada pode ser eu.
E eu vou ficar muito feliz se alguém for me visitar e me fazer companhia, trocar minha fralda, fazer um curativo em mim, né? Me dar uma sopa, se eu não tiver condições de fazer, de comer. É sobre isso, uma cuidando da outra, em nome de Jesus. Amém, meninas? Encerramos a parte de explanação por aqui, que em nome de Jesus, né, a gente peça para Deus, né, para trabalhar mesmo na nossa vida, que a gente tenha um coração mordomo mesmo, né, de poder empenhar os nossos recursos, o nosso tempo, os nossos dons, né, no reino de Deus, e que Ele possa usar a vida da gente, né, tem muitas pessoas precisando, muitas pessoas que conhecem Jesus, que precisam, muitas pessoas que não conhecem Jesus, mas que precisam para poder conhecer Jesus. E como a gente falou no retiro, né, que o nosso testemunho seja evangelístico, né, que a nossa vida esteja no altar e que seja um testemunho para evangelizar. Amém, meninas? Vamos encerrar então. Que bom que vocês estiveram aqui conosco. Espero que tenham aproveitado como eu aproveitei esse estudo maravilhoso, foi muito bom. E que Deus nos abençoe. Daqui a 15 dias retornamos aqui neste mesmo bate-canal, ok? Vou pedir para a Elaine estar orando hoje. Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, reunidas diante da Tua presença, Senhor, para Te agradecer pela oportunidade, Pai, de mais uma vez estarmos reunidas, Senhor, para estudar a Tua palavra. Pai querido, que essa palavra não venha só, Senhor, ser para o nosso conhecimento, mas que ela ache guarida no nosso coração e que nós possamos colocar em prática em nossas vidas. Pai, nos dá sabedoria, Senhor, para nós administrarmos melhor o nosso tempo, os nossos recursos. Dai-nos, Senhor, aquilo que nós precisamos do Teu Santo Espírito, ó Pai, para nos tornarmos cada vez mais sábias e para que cada vez mais edifiquemos os nossos lares, Senhor. Pai querido, diante da Tua presença, eu também venho colocar, Senhor, o pedido da nossa irmã Lucilene, Pai. Tu sabe do que a Tua filha está passando referente a essa casa, Senhor, e eu te peço, ó Deus, que Tu vá na frente, Senhor, de tudo que ela tem que resolver, ó Pai. Abre as portas, Senhor, toma tudo nas Tuas mãos, Senhor, conduz todo esse processo, Pai, para que tudo dê certo, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Assim também, Pai, como eu te entrego nas Tuas mãos a Giane, Senhor, que está apreensiva com esse exame, ó Deus, mas eu sei, Pai, que Tu já estás, Senhor, tomando conta dela, e que ela, Senhor, vai fazer esse exame, e para a honra e glória do Teu santo nome, ela vai receber um bom resultado, Pai. E que ela vai entender, ó Deus, que só é mesmo cansaço, e que ela vai descansar e vai ficar tudo bem, Pai. Porque nós também sabemos, ó Deus, que Tu és um Deus que quebra, Senhor, maldições, Tu és um Deus, Senhor, que apesar de históricos que a nossa família tem, mas Tu quebras, Senhor, essas coisas, e Tu faz tudo novo, ó Pai. Eu também tenho, Senhor, um histórico, Tu sabes, e meu coração está aqui saudável, e eu creio que a Tua filha também está saudável, Senhor. Pai querido, eu também entrego nas Tuas mãos, ó Pai, a vida da minha nora, a Camila, Senhor, que hoje pediu para se internar, dizendo que não está bem. Tu que sondas e conhece o coração daquela moça, Pai, que o Teu Santo Espírito possa trabalhar na vida dela, Senhor. E nos dê estratégias, Senhor, para que nós possamos alcançar aquela vida para Ti, ó Deus. Porque ela precisa de Ti, assim como o meu filho precisa voltar para os Teus caminhos, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, que Tu visite aquele lar, que o Teu Santo Espírito possa vir trazer paz, venha trazer, Senhor, tudo que o coraçãozinho dela esteja precisando nessa hora, assim também como o coração do meu filho Gabriel, Pai. Nos abençoa, Senhor, abençoa a vida da irmã Fátima, abençoa a vida da Eliude, abençoa a vida da Raquel, da Ludmila, Senhor, de todas as Tuas filhas que estão na sala nesta noite, ó Pai, Adete, toma-nos, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai, e que seja feito o Teu querer nas nossas vidas, Pai, e que daqui a 15 dias, Senhor, se assim for da Tua vontade, nós possamos estar reunidas novamente para aprender mais de Ti. Eu louvo e engrandeço o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Betinho. Meninas, como sempre, foi um prazer estar com vocês, né? É maravilhoso poder estarmos juntas, mesmo que a distâncias. Vamos bater uma fotinha. Lud, faz a foto aí, Lud. Meninas, então, olha, bom descanso para vocês, que o Senhor dê uma ótima noite de descanso, um sono reparador, e que amanhã seja um outro dia, para a gente continuar.